Ô, Luiz, então, é justamente nesse ponto que eu queria tocar por conta disso. O próprio movimento sindical, tá, e as entidades de classe de servidores, eles fazem esse debate da questão da qualidade do servidor, do compromisso com o serviço público. Cada vez mais, a gente vem fazendo esse debate do porquê do servidor entender qual o papel dele enquanto servidor público. Ele é um prestador de serviço diferenciado. Eu falo que ele é um trabalhador, uma mão de obra diferenciada. Ele está dentro do serviço público. E, assim, ele tem uma estabilidade que a gente sempre fala que é relativa, porque ele pode responder processo administrativo. Você tem vários mecanismos para isso. Sim. O que o governo... São as ferramentas corretas. Sim. Aquilo que a gente defende para melhorar a qualidade do serviço público, para que o servidor público preste um serviço compreendendo o seu papel, é completamente diferente daquilo que o governo quer fazer dentro de vamos chamar de deforma administrativa, igual a gente chamou a deforma da Previdência, a deforma trabalhista, igual ele quer fazer na deforma administrativa. Uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo da live aqui, e ajuda na compreensão de quem está ouvindo, e quem quer fazer essa reflexão a respeito dessa deforma e a respeito desse governo, é a fala do Bolsonaro, a gente esqueceu de falar aqui. Às vezes a gente fala muito do Bolsonaro e não tem como, não tem outra forma. Como eu disse aqui, todos os ministros, tudo que acontece de ruim é mando dele, é ele. Ele assume, ele diz o seguinte: olha, Pazuello vai comprar vacina, Pazuello não vai comprar vacina. Salles, pode deixar o fogo comer solto na Amazônia. Não pode. Mas vamos lá. O Bolsonaro tem uma fala dele, que é essa fala que tem que ilustrar o nosso debate, que é o seguinte: quem assume o poder quando quer colocar o seu pessoal. Não, Bolsonaro disse isso. Então, essa é a lógica do Bolsonaro. Ele quer colocar o pessoal dele. Não quer dizer que o pessoal dele, que o pessoal que entra, quando eu falo pessoal dele, é o pessoal do prefeito de plantão, do governador de plantão ou do presidente de plantão. Isso não quer dizer que sejam pessoas mais qualificadas. Quer dizer que são as pessoas dele. Então, daí... os militantes dele. Ele acha que o exército dele, que a marinha dele, ele acha que é brinquedo de criança, e não é. São instituições sólidas, e vamos lá, que ao se atrelar ao governo do Bolsonaro, perdem credibilidade. Você tem várias pesquisas que demonstram isso. As pessoas param de acreditar nas Forças Armadas, ou pelo menos de olhar elas com aquele olhar que tinham antes, por conta dos militares que estão dentro do governo, de um governo negacionista. Não é dentro de um governo. Dentro de um governo, acho que não é só no Brasil, outros países também acontece, mas não dentro de um governo negacionista. Então, essa fala do Bolsonaro, Luiz, ela tem que ilustrar o tempo inteiro o nosso debate. O Bolsonaro diz: quem assume o governo quer trazer o seu pessoal. Então, depois, vou continuar falando, Marquinhos. Depois eu vou pedir para ver se elas acham aqui. Eu vou ver se elas acham e colocam aqui a fala que o Bolsonaro dá uma entrevista, onde ele fala exatamente isso que você está falando. Vê se vocês acham aí. No YouTube tem. Eu acho que o material que a gente tem que usar para discutir a reforma, acho que o material que a gente tem que usar para debater a reforma administrativa, para explicar a reforma administrativa para o servidor público, até porque uma parte dos servidores ainda eles não refutam a reforma porque eles não compreendem a dimensão da reforma e o quanto isso afeta o serviço público. Eles não têm essa dimensão. E ainda vem a mentira do Paulo Guedes de dizer que a reforma não afeta o serviço público, o servidor público atual. Ora, como é que não afeta se eu crio outros mecanismos para flexibilizar a estabilidade? Então, como é que não afeta? Lógico que afeta. E aonde que essa fala do Bolsonaro ela não tem a ver com a realidade atual? É isso que ele quer. O interesse não só dele, mas dessa ultradireita
A gente não quer que o servidor tenha estabilidade, porque quando a gente entra no governo, a gente quer colocar o nosso pessoal. Nosso pessoal, você falou no começo aí, são os guardiões do Crivella, são as pessoas que trabalharam na campanha e têm que ser empregadas. E aí, quando você faz essa reflexão e chama o associado do Sinfa, o servidor público municipal, o servidor público dos estados, a fazer essa reflexão, eles vão dizer o seguinte: olha, eu acho que eu estou começando a entender por que eu tenho estabilidade. Então, a minha estabilidade não é para me dar proteção para qualquer bobagem que eu faça. Para alguma bobagem que eu faça no exercício do serviço público, existe mecanismo de punição e de me exonerar do serviço público. Existe isso. A estabilidade não serve para proteger o servidor, para ele fazer o que ele quiser. A estabilidade serve para ele atender aos interesses do Estado e não do governo de plantão. Atender a fazer aquilo que é certo, e não aquilo que o presidente de plantão, o governador, o prefeito de plantão quer. Então, tem que explicar isso para o servidor público, que essa discussão da deforma administrativa é basicamente, a gente vai andar, e vai chegar nisso. É para essa visão ultradireitista, dizer o seguinte: vamos tirar esse povo daí, vamos colocar o nosso. Por que esse pessoal não gosta de servidor público concursado, Luiz, e com estabilidade? Sabe por quê? Porque o meu patrão, muitas das vezes, ele é o poder público local mais forte. Nem sempre é o maior poder que existe no município, porque às vezes tem um governador, tem um deputado, tem um senador. Na maioria dos municípios, é o prefeito. Então, além de ele ser o maior poder do município, ele ainda, por acaso, ele é meu patrão. E aí, por que eu tenho estabilidade? Justamente para poder fazer o que é certo, para seguir o que é diretriz do bom serviço público para atender melhor as pessoas, e não aquilo que o prefeito quer, e não aquilo que o governador quer, e não aquilo que o presidente acha que é certo. Para isso que o servidor público tem estabilidade. E a maioria dos servidores talvez tenha a oportunidade de ganhar essa consciência agora nesse debate da deforma administrativa. O que eles querem fazer é outra coisa. A gente sempre perde nessa disputa de narrativa, né? O governo, quando fala, você vê o Paulo Guedes quando fala, e a maioria dos parlamentares que defendem a reforma administrativa, eles têm sempre uma fala, que é uma fala que a gente que é servidor público, ou a grande maioria do servidor público, quando vê eles falando, não se encaixa. A gente sabe que existe uma parcela do serviço público que está enquadrada nessa fala do ministro. Mas essa parcela do serviço público que se enquadra na fala do ministro não está inserida na reforma que ele apresenta. Verdade, é uma incoerência. Entende? Não, mas você vê, ele tem um discurso. A sociedade, quando olha lá o Supremo Tribunal Federal, porque são eles que estão na vitrine, entende? São eles que estão na vitrine, mas o povão, quando fala, quando sente que vai, por exemplo, a um hospital público, ou está numa escola pública, ou está algo parecido, e que não vê o retorno do serviço público como ela deveria, ou de algum profissional, às vezes, que está inadequado naquela função, é a realidade que ele sente. Mas o professor não recebe o salário do ministro. Mas, talvez, às vezes, é o professor que não atende ou a escola que o filho da sociedade, daquele filho daquela pessoa mais humilde está utilizando lá, o hospital público principalmente, ele não é atendido. Mas isso não é culpa do servidor, isso é culpa do gestor ou da política pública adotada ou da falta de investimento financeiro mesmo para que aquela política pública aconteça. Entende como é que é a situação? Então, assim, os parlamentares, que são quem impedem, de fato, o orçamento de chegar do outro lado na ponta, entende? Ele é o que está propondo a reforma administrativa aqui agora. Ele é o responsável
direto, porque a política pública passa pelo Congresso Nacional. Passa. Entende? E aí não importa se ele está desviando dinheiro público ou não. Entende? Mas ele vem e apresenta a reforma e diz: o serviço público precisa mudar. Precisa mudar de cima. Precisa mudar de cima. Tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: a gente não pode ser inocente e tem que deixar isso claro para o servidor público, que assim, esse Congresso, não em sua totalidade, mas em sua maioria, principalmente essa maioria que defende a deforma do serviço público, eles não estão sendo convencidos por essa reforma, não. Eles são convencidos, porque eles já eram convencidos dessa reforma, porque o interesse deles são outros. Então, não são os falsos números do que se gasta com o serviço público no Brasil, que convence um deputado a dizer o seguinte: não, tem que mudar, porque realmente precisamos de um serviço público que caiba no bolso do contribuinte. Isso é mentira, isso é uma falácia. Ele está convencido, Luiz, sabe por quê? Porque ele, da mesma forma que o presidente falou, ele também tem interesse. Quem que não é massa de manobra para o deputado? É o servidor público, porque ele é concursado. Ele age politicamente de acordo com a sua consciência. Quando o deputado defende essa reforma, é porque ele quer isso bem enfraquecido. Primeiro, ele quer ter mais OS na mão dele, que é a terceirização irrestrita para dentro do serviço público. Ele quer o servidor público com uma estabilidade fragilizada e, principalmente, ele quer a possibilidade de colocar o pessoal dele no serviço público sem necessidade de concurso público. Esse pessoal é tão ruim, que se o povo que trabalhasse com eles tivesse o mínimo de competência, no mínimo teriam passado no concurso público. Então, agora tem que flexibilizar a estabilidade para colocar essas pessoas que fazem rachadinha com o deputado, tem que lembrar isso também, para colocar eles para dentro do serviço público, porque, segundo o presidente, quem ganha a eleição quer colocar o pessoal dele. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Cancela a reforma, já.